E hoje o nosso bate-papo é super interessante. Estamos falando com a professora doutora Fernanda M. Carbinato. Ela sabe muito bem explicar a nova tecnologia para o tratamento da infecção de garganta. Olha só que interessante o nosso bate-papo de hoje. Fernanda, o que vem a ser esse tratamento e por que ele foi criado da forma como ele está sendo aplicado? Esse tratamento, ele foi criado desta maneira porque é uma forma mais segura, menos invasiva e mais rápido para tratar a dor de garganta. Esse tratamento, ele associa uma bala que é feita a partir da cúrcuma longa, ou seja, um composto de origem natural, onde o paciente, seja ele adulto ou criança, vai chupar essa bala, e aí, com um dispositivo que é inovador, é posicionado na garganta e ele tem a função de direcionar a luz diretamente na amígdala. E super rápido, criança em torno de 3 minutos e adulto 6 minutos o tempo de iluminação. E o melhor de tudo, com uma única sessão. Imagine só, uma única sessão já resolveu o seu problema de garganta, ou pelo menos direcionar para um tratamento melhor. Coadjuvante de vários tratamentos, essa tecnologia é muito importante, associando-se laser a um princípio ativo, ou seja, aí a cúrcuma, né, que fala curcumina, como que é que se fala? A curcumina é um composto derivado da cúrcuma longa, né? Ele é o que é um agente fotossensibilizador. É esse composto que, quando em contato com a luz, vai ter a função de matar as bactérias que são as causadoras da infecção de garganta. Uma vez encontrado um problema, a ciência, a tecnologia e a inovação vai atrás de uma solução. É assim mesmo, com essa dinâmica foi criado o dispositivo, que colocado na boca da criança vai iluminar e ativar aquilo que precisa ser ativado. Conta pra gente como que é a dinâmica dessa aplicação. Isso, como você mesmo disse, né, é pensando em solucionar um problema. E qual que era o problema? O uso excessivo de antibiótico. Quem tem problema de dor de garganta, infecção de garganta, costuma ter isso recorrente, ou seja, ao longo do ano costuma tomar antibiótico às vezes uma vez por mês. E isso é um grande problema de saúde pública, porque causa resistência bacteriana, ou seja, vai passar um período onde os antibióticos já não vão ser mais eficazes. E essa tecnologia vai exatamente de encontro a isso. A gente não quer eliminar o uso de antibiótico, mas sim reduzir o uso indiscriminado de antibiótico através dessa tecnologia que pode vir a associar. Ou seja, uma tecnologia que vem a somar, pensando em resolver esse problema. Quando a gente fala do uso dessa técnica, a gente tem que falar de fotossensibilizador ou sensibilizadores. É o que eu vou perguntar para a doutora o que é isso. Os fotossensibilizadores são moléculas que têm afinidade pela luz. Então, nesse caso, a que a gente usa aqui é a curcumina, que ela é um produto derivado da cúrcuma longa. Ela é feita numa empresa farmacêutica, ela é sintetizada e ela entra como princípio ativo dentro dessa balinha, que é a formulação que a gente usa nesse tratamento. Então, o fotossensibilizador é essa substância que, em contato com a luz, tem esse efeito fotodinâmico. Então a criança vai chupar uma balinha com esse fotossensibilizador e logo depois é aplicado a luz. É dessa forma mesmo? E foi o dispositivo específico de iluminação foi criado aqui dentro da USP? Exatamente. Tanto o desenvolvimento dessa formulação quanto o desenvolvimento desse dispositivo é tudo desenvolvido em parceria com o Instituto de Física. Temos também parceria com empresas privadas e também parceria com o Embrapi. No momento em que a doutora Kate, Cristina, o professor Banhato estão juntos nesse tipo de pesquisa, a segurança naquilo que está sendo feito é muito ampla, principalmente quando soma a sua capacidade, a sua expertise enquanto pesquisadora e mais esses pesquisadores juntos. É assim mesmo, a dinâmica da união, da troca para chegar num final? Com certeza. Esse trabalho ele nasceu há 10 anos atrás, desenvolvido e idealizado pelo professor Vanderlei, pela professora Kate, que começou com a ciência básica, ou seja, começou em escala laboratorial,
dentro do laboratório de microbiologia. Esse projeto foi se estendendo, hoje está há mais de 10 anos, onde a gente tem certeza da segurança e certeza dos resultados. E esse trabalho com uma equipe multidisciplinar é sensacional, porque quem vai ganhar com tudo isso é os nossos pacientes, é a população. Porque a nossa meta é transformar essa tecnologia que hoje está em pesquisa o mais próximo possível de torná-la no atendimento à saúde pública, né? Isso é a nossa meta final. É essa tecnologia estar disponível quanto antes para toda a população. Então, estando disponível para toda a população, você pode ter um filho, ou mesmo você que nos assiste, ou seu filho agora, nesse momento, participando dessa pesquisa. É o convite que a doutora vai fazer para você. Traga seu filho para cá, não custa nada, é gratuito. Você vai poder participar dessa importante pesquisa. Como poderia ser feito e quais os critérios? Bom, esse projeto de pesquisa, estamos selecionando crianças e adolescentes na faixa etária de 5 até 17 anos, importante que estejam com dor de garganta no momento do contato. Então, pode ser que sempre tenha dor de garganta, mas se não está com dor de garganta no momento, a gente não pode atender. A gente tem que atender com a dor de garganta vigente. Aí, esses pacientes, eles entram em contato na unidade de terapia fotodinâmica, faremos uma nova reavaliação e agendamos o quanto antes o tratamento. Não impede do paciente estar tomando qualquer tipo de antibiótico ou anti-inflamatório. Como eu disse, essa técnica vem a somar, então não elimina nenhuma conduta já prescrita pelo médico ou pediatra. Agora, você que nos assiste deve anotar o telefone para contato e a forma de você fazer a sua inscrição, ou do seu filho, melhor dizendo, para participar dessa importante pesquisa. Talvez essa seja a solução, a ajuda que que você está precisando ou ele mesmo está precisando. Como que seria a forma deles fazerem um contato? Quais os critérios para chegar lá? Tem que trazer algum documento, alguma coisa dessa natureza? Olha, inicialmente o pessoal vai ligar para a unidade de terapia fotodinâmica no telefone que iremos passar em seguida. Depois, nós, pesquisadores, né, ou a nossa equipe entrará em contato fazendo algumas perguntas. Por exemplo, se está com a dor de garganta vigente, se não é um paciente oncológico, alguns critérios. Mas isso nós mesmos faremos o contato pessoalmente com as pessoas para entender certinho o caso. Nós gostamos muito de fazer esse atendimento de forma bem individualizada para entender mesmo o real problema da pessoa e saber como podemos ajudar dentro dessa pesquisa. No caso, você lembra que essa unidade que ela se referencia está na Santa Casa de São Carlos, tá? E o telefone, anota aí, ó, é o prefixo 16 3509 1351. Eu vou repetir, 3509 1351. Tá? Anota aí para você poder trazer seu filho, lembrando que os critérios é que ele tem que estar com a dorzinha de garganta ativa, hein? Não esquece não. Mas, quando se fala de ciência, tecnologia e inovação, os desafios são muitos, né? E a doutora Fernanda sabe bem. Como que é feito, como que se inicia uma pesquisa e qual é, normalmente, o objetivo de uma pesquisa dessa amplitude, no caso, a sua? Olha, normalmente as pesquisas clínicas, elas começam tentando resolver um problema, ou seja, a dor de uma população. Então, muitas vezes, doenças crônicas, doenças negligenciadas, o caso de doenças causadas por infecções é um problema. E hoje em dia estão sendo um problema com bastante destaque, que é um problema de saúde pública. E aí a gente tenta resolver essa dor sempre pensando em técnicas minimamente invasivas ou totalmente não invasivas e segura para o paciente. Então, ela surge a partir da dor da população, pensando nessa pesquisa clínica. Agora, se a gente fosse traçar um perfil de uma pesquisadora como você, no caso, que é uma pessoa muito dedicada, e a gente acompanha tudo isso, portanto, eu posso dizer, categoricamente, muito aplicada, como que foi? Como que você iniciou no mundo científico? Qual foi sua formação? Conta um pouquinho da sua história. Bom, agradeço os elogios. Bom, eu sou farmacêutica de profissão e tudo começou por eu brinco até, né, por uma curiosidade. Eu sempre fui muito de desenvolvimento de formulações e eu cresci dentro de uma farmácia de manipulação.
Então surgiu assim da minha curiosidade em desenvolver e trabalhar com novas formulações. Com isso, dentro da minha graduação, eu pude conhecer professores que me deram a oportunidade de começar com uma iniciação científica. Então, a partir da iniciação científica, meu mundo foi se abrindo, né? E aí eu fiz meu mestrado, meu doutorado, né, dentro da Unesp de Araraquara, no setor de farmacotécnica. Mas mesmo assim eu tinha alguma coisinha assim que me deixava inquieta. E eu queria muito ver o que eu fazia ser transformado de alguma forma para a população. E aí eu sabia das pesquisas do professor Vanderlei na área de saúde, né? E eu falei, por que não, né? Eu, uma farmacêutica totalmente laboratorial, não posso me aventurar a trabalhar com pesquisa clínica. Isso foi em 2014. Eu vim para o grupo do professor Vanderlei sem nenhuma experiência em pesquisa clínica, mas ele acreditou e confiou talvez no meu potencial, que nem eu mesmo sabia, e comecei, né, juntamente aqui com um grupo que é muito multidisciplinar, e eles me deram todo o suporte que eu precisava, e eu fui encarando esses desafios da pesquisa clínica. E aí hoje já são mais de 10 anos em diferentes pesquisas clínicas na área de saúde. Como ela disse, em diferentes linhas de pesquisas clínicas na área da saúde. É isso que eu vou perguntar para ela. Quais linhas que ela já desenvolveu, ou está desenvolvendo, ou aquelas que ela ainda irá desenvolver? Bom, atualmente eu trabalho principalmente na linha de pesquisa, né, de infecção de garganta, tratamento de infecção de garganta. Atuo também em outro projeto com outra equipe multidisciplinar, que é no trabalho de tratamento de úlceras venosas, né? Ou seja, feridas crônicas, onde usamos várias tecnologias inovadoras associadas com o intuito de acelerar a cicatrização de feridas. E outros projetos que eu participo também, né, que encerrou agora, mas estamos trabalhando em novas vertentes, é de rejuvenescimento facial também com novas tecnologias. Imagina que a multidisciplinaridade está fazendo parte da vida da doutora Fernanda, mas ela gosta muito de desafios. Ciência, tecnologia e inovação para ela, olha, ela gosta demais. E é por isso que eu te pergunto, professora, é sempre assim? A pesquisadora inquieta, a pesquisadora que está sempre pensando, isso te dá motivação para dar continuidade em tantas linhas de pesquisa diferentes? Com certeza. Eu acho que se a gente não tiver essa motivação, não tiver o apoio, não tiver assim, a confiança que hoje a gente tem aqui no grupo, e mais importante de tudo, poder contar com outros profissionais dentro da nossa equipe que venham a somar, não seria possível. Então, assim, eu sou muito agradecida a todas as pessoas que eu trabalho, porque a ciência a gente não faz sozinha, né? E todos esses projetos eu tenho uma equipe assim sensacional, e agradeço, né, inicialmente a oportunidade até de estar aqui, porque se não fosse dentro desse grupo, talvez eu não teria tantas oportunidades como eu tenho hoje. Você imagina uma pessoa que tem uma ferida, senhoras, muitas vezes, ferida na perna, não cicatriza, sangra, coloca todo tipo de pomada, toma todo tipo de fármaco e nada. E, de repente, vem uma técnica a somar a tudo isso, dando uma solução eficaz, fazendo com que a ferida se feche e o sangramento termine, as dores minimize. Imagina quanta coisa boa pode estar por trás da ciência que aqui é desenvolvida. Conta um pouquinho sobre a úlcera, como que vocês trabalham ela. Hoje em dia a gente está com um projeto onde a gente associa também a terapia fotodinâmica, pensando em descontaminar essas lesões. Porque na maior parte dos casos, os pacientes vêm para a gente e já tentaram de tudo, né? Então já fizeram diversos tratamentos. E assim, quando a gente fala de ferida crônica, a gente pode pensar que é uma ferida que está aberta há um determinado tempo. Mas a gente, às vezes, que é leigo, a gente não tem noção quanto tempo. E, às vezes, essa ferida está fazendo parte da vida da pessoa há mais de 10 anos. Então, assim, é muito tempo que a pessoa tem essa ferida aberta. Então, assim, esse projeto, a gente associa tecnologias como laser terapia, terapia fotodinâmica, e o intuito não é fechar em uma sessão, mas sim acelerar e dar condições para essa ferida fazer a cicatrização de uma forma completa, né? Evitando, assim, pensando principalmente em pacientes portadores de diabetes, uma amputação de membro. Então, assim, a gente tenta acelerar e evitar ao máximo que seja necessária uma amputação.
Imagine o quanto é importante você não deixar com que aquilo chegue ao ponto de numa amputação, por exemplo, de um membro, né? O quanto é importante a ciência que aqui é trabalhada no Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica da USP São Carlos, FISC-USP. No caso, também, há um outro lado também, que entra pela área da estética, né? E quem as mulheres gostam demais, vamos ser sinceros. Homens bastante também hoje em dia, mas ela vai contar um pouquinho o que está sendo feito e como essa técnica é aplicada. O outro projeto, né, um projeto que encerrou, mas estamos pensando em novas vertentes. Esse outro projeto, a gente tem uma tecnologia que está ainda sendo patenteada, que tem função de aumentar a permeação de ativos na pele. E esse projeto, a gente voltou principalmente para o lado de estética, para a gente ver como que isso poderia representar, né, na pele das pessoas de uma maneira totalmente segura, sem o uso de agulha. E um dos primeiros ativos que a gente usou nesse teste foi o ácido hialurônico. Por quê? É um ativo amplamente conhecido, e ele é muito conhecido tanto como preenchedor facial, como também em produtos cosméticos. Então, nessa tecnologia, nesse estudo que foi desenvolvido, a gente aumentava a permeação desse ácido hialurônico, suavizando linhas de expressão. Então, é uma tecnologia que eu falo que vai muito além da estética, porque hoje, se a pessoa se olha no espelho e não está contente com o que vê, você pode desencadear outros problemas, como depressão, e isso impacta diretamente na qualidade de vida. Então, eu brinco que a gente começa, né, pensando em tratar rugas, melhorar a qualidade da pele, mas a gente sempre pensa em algo maior e proporcionar para todos os pacientes a melhor qualidade de vida e o bem-estar, né? Agora, no caso, quando se fala de fototerapia dinâmica, o que vem a ser, como que essa técnica, muitas vezes aplicada até no câncer de pele, aqui no Centro, né, de Pesquisa em Ótica e Fotônica, ela tem aplicações das mais variadas possíveis. Eu queria que você me falasse um pouquinho, que entra muito na área da biofotônica, né? Isso. Quando a gente fala de terapia fotodinâmica, a gente sempre lembra do tratamento de câncer de pele, que hoje em dia é uma técnica que nasceu aqui no Instituto de Física e uma técnica que já está aprovada no SUS, né? E aí, como que funciona a terapia fotodinâmica? É uma técnica que faz parte de 3 elementos. Um, que é o fotossensibilizador, que é essa substância que vai ter a afinidade pela luz, uma fonte de luz com um comprimento de onda adequado, e a gente precisa ter oxigênio livre para formar essa reação, que é uma reação fotofísica, fotoquímica. No caso do câncer de pele, é utilizado um outro fotossensibilizador, que é o ALA ou metil-ALA, que é um fotossensibilizador que, quando chega na nossa célula, ele forma protoporfirina 9. E aí, com a fonte de luz adequada, ele causa a morte das células cancerígenas. Já quando a gente fala de inativação fotodinâmica, ela é utilizada, esse termo, né, inativação fotodinâmica, ele é mais usado quando a gente está falando de bactéria, mas o princípio é o mesmo, porque a gente usa também o fotossensibilizador, a fonte de luz e o oxigênio. Mas aí o nosso foco não é matar a célula com bactéria, a célula oncológica, mas sim matar a bactéria que está causando infecção. Então, é essa a diferença, né? Então, a gente costuma usar mais o termo terapia fotodinâmica, pensando no câncer de pele, e inativação fotodinâmica, pensando mais nessa morte do micro-organismo, que é o causador da infecção. Mas a técnica em si é essa que contém os 3 elementos: fotossensibilizador, a fonte de luz e o oxigênio livre para formar essas espécies reativas de oxigênio que vão matar a célula. Mas voltando para aquela história da dor de garganta, nós temos que reforçar o sentido de você poder estar participando de uma importante linha de pesquisa, lógico, coordenada pela doutora Fernanda, mas que você pode levar teu filho participar dela. Então, seria talvez muito interessante você voltar a fazer um contato com a doutora Fernanda, né, e fazer seu agendamento, porque tem como tratar de maneira diferente a dor de garganta, não usando tanto antibiótico. Doutora, para reforçar esse sentido do uso dessa técnica, qual a segurança que ela traduz? Tem algo que as pessoas possam chegar à conclusão, pô, é perigoso, não é perigoso? Como que a gente poderia explicar isso? Excelente pergunta. Bom, a gente já tratou diversos pacientes
de criança, adolescente, adulto. Não foi relatado nenhum efeito adverso significativo, mas o que os pacientes podem relatar? Às vezes, são 3 minutos, né? Eu falando aqui, 3 minutos é muito rápido, mas para quem está com a boca um pouquinho aberta, pode causar um leve desconforto. Mas não há problema nenhum. Caso aconteça um desconforto, a gente pode pausar o tratamento, não é um impedimento. E durante a sessão, pode ser que a pessoa sinta um leve formigamento, um leve aquecimento, mas muito leve, porque esse equipamento ele é uma fonte de luz de baixa intensidade, então ele não gera calor, ele não gera aquecimento. Trabalhamos dentro de comitês de éticas aprovado, considerando todos os riscos e benefícios dessa técnica, e hoje em dia os benefícios superam muito mais que os riscos, visto que a técnica não apresenta nenhum risco significativo. Os pacientes vão estar usando óculos de proteção para não ver iluminação. Temos toda uma equipe já treinada e habilitada a trabalhar com crianças. Então, mesmo o paciente tendo algum tipo de neurodivergência, como um autismo, a gente tem uma equipe toda treinada que consegue fazer esse atendimento de forma totalmente humanizada. Olha só, tratamento feito de maneira humanizada. Se o seu filho está entre 5 e 17 anos, você pode anotar aí novamente o telefone, hein? Vou repetir aqui, ó, 16 3509 1351. Eu acho que você deve fazer o seu agendamento hoje, que isso é muito importante. Você vai ver os benefícios que essa linha de pesquisa trabalhada pela doutora Fernanda Carbinato, é o que ela traduz. Traduz solução, traduz benefícios e também tem um outro lado, né? Você acaba quebrando um pouco a resistência dos micro-organismos das bactérias, né? Que eles acabam ficando resistentes se você usar de maneira descontrolada os antibióticos. É verdade isso? Sim, isso é verdade. Quando você usa antibióticos de forma indiscriminada, ou seja, cada dor de garganta você vai entrar com antibiótico. Você vai começar com um antibiótico, ele não fez efeito, você vai para o segundo, vai para o terceiro, vai chegar uma hora que não vai fazer mais efeito nenhum. E a vantagem dessa tecnologia é que mesmo usando ela por diversas vezes, ela não proporciona resistência bacteriana. Então, é um grande ganho, já foram feitas pesquisas, tem estudos que mostram que mesmo fazendo essa técnica 20 vezes consecutivas, o micro-organismo não desenvolve resistência. Interessante. Agora, voltando um pouquinho lá atrás e lembrando da pesquisadora Fernanda, que fez um mestrado e um doutorado. Conta um pouquinho as linhas que você abordou, resumidamente, na sua pesquisa no mestrado e no doutorado em questão. No meu mestrado e no meu doutorado, eu trabalhava desenvolvendo sistemas de liberação controlados de fármaco. Então, eu trabalhava com fármacos conhecidos, ou seja, drogas modelos, e trabalhava o sistema, a formulação em si. E o intuito era desenvolver comprimidos com diferentes matrizes poliméricas, onde o paciente iria ingerir esse comprimido e ele não seria dissolvido no estômago, e sim em camadas do intestino, pensando em futuramente tratar doenças como Crohn, colite, que afetam o intestino. Olha que interessante. E isso traduz o quê? Eu acho que uma tecnologia ou uma proposta tecnológica dessa natureza acaba dando mais eficiência no uso, melhor dizendo, de um fármaco. A gente pode dizer que essa técnica auxilia muito mais o direcionamento e o uso correto de um determinado fármaco, lógico, um determinado tipo de doença? Sim, a gente pensava, na época que eu fazia meu mestrado, meu doutorado, principalmente pessoas que eram acometidas por doença de Crohn, que afeta o intestino, e aí esse fármaco ele ficava protegido, dentro de uma matriz, num comprimido, e aí ele tinha diferentes formas de ser liberado, mas ia ser liberado bem direcionado. Então a gente direcionava onde a gente queria liberar esse fármaco. E me conta uma coisa, curiosamente, uma pessoa tão dedicada na área de pesquisa entrou para a área da ótica e da fotônica. Por que a ótica e a fotônica te atraiu tanto assim para chegar nessas linhas hoje? É uma pergunta bastante interessante, muitas pessoas me fazem, Você saiu de um grupo, de fármacos, farmacotécnica, totalmente laboratório. O que você foi fazer na física,
Eu sempre gostei de ler muito e sempre me atraiu muito algo que eu conseguisse transformar e reverter para a população. Eu acho que hoje a gente está aqui como pesquisadores, dedicamos a vida a isso e, de alguma forma, isso tem que ser voltado para a população. Então, eu vi com o professor Vanderlei, e aí eu acho que o que me chamou mais atenção, né, claro, foi a física, todo o prestígio da física, a ótica, mas era a minha vontade de trabalhar com o professor Vanderlei, sabendo todas tudo que ele fazia para a população. E eu queria estar inserida em um grupo que eu pudesse fazer pesquisa clínica. Então, quando eu entrei no grupo, eu tive a oportunidade de conversar com o professor Vanderlei, juntamente com a pesquisadora Natália Inada, e comecei trabalhando no projeto da doutora Natália, que era no tratamento de lesões causadoras de câncer de colo de útero, que são as NICs, né? Que é a neoplasia intraepitelial cervical. Então, foi o primeiro grande projeto clínico que eu pude atuar. E foi uma experiência incrível para mim. Mas, claro, só foi possível porque eu tive todo esse suporte das pessoas aqui da física. Então, minha maior motivação foi o exemplo, né, que eu vejo das pessoas aqui levando essa pesquisa que sai do básico para a população. Olha que interessante, ela fala, ela demonstra emoção no que ela fala, ela é grata e tem gratidão extrema ao professor Banhato, à professora Natália, à professora Kate, ao grupo em si. Uma pessoa que ela sabe o sentido da palavra gratidão ao pé da letra, mas que é uma excelente pesquisadora, aplicada pesquisadora, e isso eu tenho certeza que a doutora Fernanda também o é. Mas eu fico feliz também de ter conhecido essa linha nova, sabendo os benefícios sociais que ela traduz e, principalmente, o que todos nós ganhamos com ciências dessa natureza, dessa amplitude, com uma proposta tão bonita. Eu gostei demais, espero que você também tenha gostado. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa. Até lá.